Mas quando nós falamos sobre Páscoa, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Eu vou falar a palavra, eu quero que você pense, não precisa falar, mas quando eu falo sobre Páscoa, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Se você der risada é porque é chocolate, tá bom? Não olha pra mim. Mas qual é a primeira coisa que vem na sua mente quando você pensa em Páscoa? Talvez você é uma pessoa cristã, você é um crente e tal, então a primeira coisa que você pensa é a ressurreição de Jesus. Talvez você pense também no sacrifício de Jesus e tudo isso que o pessoal conseguiu decorar toda essa fala absurda, que eu não imagino como que eles conseguem tudo isso, que para mim é difícil. Mas talvez também quando você pensa em Páscoa, e talvez você já não seja tão crente assim, mas a primeira coisa que vem na sua mente... Boa, voltou. Posso parar de gritar. Mas a primeira coisa que vem na sua mente quando você pensa sobre Páscoa, talvez seja o coelho. Olha o coelhinho bonitinho. Talvez a primeira coisa que vem na sua mente quando você pensa sobre Páscoa seja chocolate, coelho e tudo isso que envolve essa natureza. Ou talvez você pense até no alto preço que está os ovos de Páscoa no mercado, né? Eu vi um videozinho esses dias da pessoa querendo comprar ovo de Páscoa e ela fazia um financiamento para pagar, né? Eu lembro que antigamente nas casas era cheio nessa época, né? Escondia, procurava as crianças. Hoje em dia você dá uma caixinha de bis e fica feliz com isso, criança. Talvez você aqui nem ganhou. Não fique triste por isso. Vou te comprar uma caixinha de bis, tá? Não vou não. Mas talvez você pense, o que vem na sua mente também é o coelho, é o chocolate. Eu não sei. Eu sempre gosto de postar nas redes sociais e perguntando para as pessoas sobre aquilo que eu vou falar. E eu perguntei sobre Páscoa, o que vinha na mente das pessoas, e alguma das respostas foi ovo de Páscoa, Jesus, família reunida, salvação, crucificação de Jesus, ovo de chocolate. Eu deveria expor vocês, eu acho. Mas eu não vou colocar quem respondeu cada coisa, não. Talvez você esteja aqui, você se identifique. Mas a questão que eu quero falar com isso é que as nossas memórias, elas são ligadas àquilo que nós sentimos de alguma maneira. Aquilo que nos causam experiências gravam a nossa memória. Talvez você tenha alguma memória da sua infância, de uma dança na chuva, de brincar quando era criança, e hoje você não pode fazer isso porque você fica resfriado. A chuva é diferente. Mas talvez você tenha na sua memória também, você que é casado ou namora, não sei, mas aquela primeira refeição que o seu cônjuge fez, aquele feijão que talvez não acertou o ponto, que ficou um pouquinho mais salgado, sendo no meu caso aquele ovo específico, que você já conhece essa história. Mas ela melhorou, gente, minha pressão está normal agora, entendeu? 1 quilo de sal está durando mais que uma semana, graças a Deus, obrigado por quem orou por isso. Mas, talvez... Essa primeira refeição, que quando eu falo isso, você lembra do gosto daquele feijão, daquele ovo, ou daquela experiência que você viveu. Ou talvez eu te convido para ir na nossa casa e eu faço um suco para você, e você acha que com aquela sede você pega e bebe ele, está azedo, e você disfarça aquela careta. E talvez a primeira memória que você tem estando na minha casa é esse gosto que fica salvo na sua mente. Ou talvez você vai para um restaurante muito especial e quando você chega lá a comida está ruim e você todo empolgado de estar naquele restaurante. Nós vivemos uma experiência disso, que assim, não sei quantos sabem, mas eu não gosto de cebola, né? E nós vivemos uma experiência certa vez lá em Atibaia, que nós estávamos com muita fome, e eu e a Juliana, a gente ia sair, tinha uma pastelaria que todo mundo recomendava muito. E para quem não sabe, eu só como pastel de queijo porque tenho a certeza de que não tem cebola. E queijo com bacon, né, às vezes, quando eu estou muito confiante. Nós fomos nessa pastelaria e nós chegamos lá e eu pedi queijo com bacon, confiante que estava tudo bem, e chegou aquele pastel, a gente ficou esperando e tinha senha, e demorou, e foi, a Juliana pediu dela, ela comeu, quando chegou o meu, aquele pastel grande, coloquei a maionese em cima, preparada, e deu uma dentada confiante, escutei um estralo. Trek! Falei, meu Deus, não acredito. Eu abro a boca devagar e eu olho dentro dele, tinha uma cebolinha dando tchau pra mim ali. Na hora eu levantei, joguei o pastel na mesa, falei, isso é um absurdo. Não, né? Jamais. Só não comi o pastel. Eu tirei, foi no trabalho, eu acabei desistindo. Mas isso é o que grava a minha mente. Se alguém perguntar daquela pastelaria, eu vou lembrar da cebola que estava no meio do queijo. Por que alguém faz isso? Eu não entendo.
Mas as nossas memórias são gravadas através daquilo que sentimos, o gosto, daquilo que nos marcam, essas experiências. Isso é uma grande verdade. Mas pensando sobre isso, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é, então, o verdadeiro sabor da Páscoa? Qual é o verdadeiro sabor? Quando falamos sobre isso, qual a memória que é ativada na sua mente? O que você sente quando você pensa nessa importante data do cristianismo? Qual é a memória que vem? E é sobre isso que eu quero falar rapidamente essa manhã com você, olhando para as Escrituras. Mas talvez, antes da gente propriamente lidar com a Páscoa, é importante a gente entender o significado um pouco disso. A palavra Páscoa, se você já deve ter ouvido sobre isso, a palavra significa a passagem. E ela é uma celebração que ela era realizada pelo povo de Israel, que simbolizava um grande acontecimento na vida deles, algo estrondoso que aconteceu na vida deles. A palavra passagem, ela está associada a duas grandes passagens que existem na Bíblia, que acontecem na história bíblica. A primeira delas foi quando o povo de Israel, e você talvez conheça essa história, se você já assistiu alguma novela da Record, o povo de Israel, enquanto ele era cativo no Egito, enquanto eles estavam presos e sendo subjugados ali no Egito, Deus levanta um homem chamado Moisés para libertar aquele povo. E vai Moisés, depois de reclamar bastante, depois de não querer, mas Moisés chega lá, diante do faraó, e acontece as 10 pragas. E a primeira passagem é através dessa última praga que está ali em Êxodo. E essa praga, ela foi um sinal de Deus. Foi uma ordenança ali de liberação do povo, onde as paredes deveriam ser marcadas com o sangue do cordeiro, e o anjo do Senhor passaria naquela noite durante o Egito, e todas as paredes que estivessem marcadas ali, a batente da porta, o primogênito daquela casa não iria morrer, mas das outras casas iriam morrer. E a Bíblia fala que naquela noite houve choro terrível no Egito, porque muitas crianças morreram por isso. Depois disso, o faraó falou: leva esse povo daqui, eu não quero mais saber. E aí o povo é liberto de Israel, do Egito. Esse foi o último sinal de Deus. E foi uma ordenança, um memorial deixado por Deus para ser comemorado todos os anos. Essa Páscoa, essa passagem do anjo do Senhor ali. E a partir daquele momento faz parte da história. E nós sabemos que hoje a Páscoa ela tem talvez uma outra ideia. Aqui, entre o nosso meio, se eu perguntar, você vai pensar talvez em Cristo. Mas se você perguntar na escola, no seu trabalho, as pessoas vão associar primeiramente ao chocolate. Não estou falando certo ou errado sobre isso, mas é o que é mais ressaltado hoje, a questão do chocolate, do coelho. E a outra passagem que fala sobre a Páscoa, sobre esse significado de passagem, a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas esse é o significado da história. Pode ser que não seja usado tão hoje, mas esse é o significado da história. Deus libertou o seu povo através de um anjo, e o anjo passou, e através disso o povo foi liberto ali do Egito, e agora estava livre, o povo de Israel. Mas antes da gente falar um pouco mais sobre isso, eu quero conhecer junto com vocês um pouco mais sobre quem Deus é. E esse Deus que libertou esse povo e ao qual nós falamos aqui da Páscoa. Um pouco para a gente possa entender. A nossa Bíblia, a Bíblia que você tem na sua mão, ela revela o caráter, e nós falamos de atributos de quem Deus é. Conhecimento de quem Deus é, características de quem Deus é, para que nós possamos conhecer. A nossa Bíblia é para que nós possamos conhecer mais de Deus. Ela não é só enfeite. Ela não é só um livro bonito que você tem, com uma capa colorida. A minha é de um leão aqui, ó. Olha que bonito, Rei dos Reis e tal. Mas não é só isso. Ela é para você conhecer mais desse Deus. E a Bíblia, ela é a revelação completa deixada por Deus, para que possamos também nos relacionar com Ele. E ela revela, como eu disse, muitos atributos desse Deus. Muitos dos quais você já ouviu falar, eu coloquei alguns aqui, mas você já ouviu falar que Deus é imutável, né? Um Deus que não muda. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, Ele está na China agora, aqui, em qualquer lugar ao mesmo tempo, Ele é onipresente. Você já ouviu falar também que nosso Deus é Senhor, Ele é todo poderoso, como descrito em Gênesis, Criador dos céus e da terra. Ele é conhecedor de todas as coisas.
Nosso Deus é único. A mensagem que o povo de Israel levava era que o nosso Deus, o Deus Jeová, o Deus de Israel é único. Não existe nenhum outro Deus igual a Ele. E nosso Deus é santo, 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 santo. Você já ouviu algumas coisas disso sobre Deus. E se nós fôssemos falar só sobre os atributos de Deus, eu ficaria até... Opa, perdão, Jana. Chutei aqui. Nós ficaríamos até o almoço. Mas você não está com fome, né? Você já comeu bastante. Mas um dos atributos que eu quero falar hoje sobre Deus de algo específico é o Deus presente. Esse é um dos atributos muito especial, que é o verdadeiro Deus, é que Ele é um Deus presente, um Deus conosco. Desde a criação do mundo, Deus sempre se fez presente no meio do seu povo, cuidando, guiando, protegendo e amando a todos. Ele não é um Deus omisso, um Deus distante, mas um Deus que cuida. Desde a criação do mundo, Ele está presente e hoje se faz presente. É isso que eu quero enxergar com você, em alguns aspectos. O quanto Deus se faz presente na nossa vida desde a criação. No primeiro, a manifestação da presença de Deus, nós temos ali no Jardim do Éden. Logo no início da criação de tudo. No início de todas as coisas, de toda a criação, Deus tudo cria e todas as coisas, e ao homem e à mulher de uma maneira perfeita. Você conhece a história. Deus cria o homem, Deus cria a mulher, ambos de maneira perfeita, sem pecado, com pleno relacionamento, em harmonia perfeita com o universo. E a Bíblia nos diz que todos os dias, ao final das tardes, o Espírito de Deus vinha conversar com o homem, com a mulher, se relacionar com eles, contemplando juntos a excelência dessa criação perfeita que Deus tinha feito. Deus não era um Deus distante que criou o homem e a mulher, deixou eles lá, falou, agora se vira aí. Mas a Bíblia fala que Deus se relacionava com eles. E constantemente Deus queria estar com eles, mesmo sabendo de todas as coisas. E Adão falava talvez, olha Deus, eu dei o nome para aquele ali de girafa, tá vendo? Pescoçudo e tal. Ó, aquele ali hipopótamo, não sei o que tem. Esse aqui é mosquito. Não, mosquito não. Mas Deus se relacionava ali com o homem e com a mulher. No jardim. O Deus presente, relacional com Deus na sua criação, desde o início. E a história continua avançando e algumas páginas para frente da sua Bíblia, acontece já um povo instituído, um povo de Israel já grande, já uma multidão de pessoas, e Deus se revela, e Deus é presente no meio do povo, e a história fala através de uma coluna de fogo. Isso era maravilhoso, devia ser incrível ver isso. O pecado já dominando a terra, e Deus ainda se relacionando através de homens como Noé, Abraão, Isaac. Deus te mostra presente mais uma vez no meio do povo. E Êxodo 13, do versículo 21 a 22 diz: o Senhor ia diante do povo ali no deserto, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. E durante a noite numa coluna de fogo para iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou o povo da coluna de nuvem durante o dia e nem a coluna de fogo durante a noite. 2 milhões de pessoas andando no meio de um deserto, como que eles iriam se identificar? Não tinha Waze. Com o Waze já é difícil às vezes, não é? A gente se perde. Não tinha um mapa, não tinha algo tão fácil para eles se guiarem. Mas a Bíblia fala que Deus, Ele habitava no meio do povo com uma coluna durante o dia, protegendo eles do sol e guiando eles. E durante a noite com uma coluna de fogo, iluminando e protegendo eles. O Deus presente ali no meio deles. Deus cuidava deles. E você conhece essa passagem do povo ali no Egito? A Bíblia diz que além dos muitos sinais que Deus fazia, Deus dava comida para eles, Deus dava água, Deus protegia. Deus se fazia presente no meio daquele povo. A presença de Deus mais uma vez se revelando junto ao povo, cuidando de todos os detalhes da vida deles. Mesmo com o nosso pecado e com o pecado deles, Deus nunca deixou de estar presente em nossas vidas. Nós podemos olhar isso olhando primeiramente para o povo de Israel. O Deus presente. E talvez eu quero que você pare por 5 segundos e identifique que Deus é presente hoje na sua vida. No povo de Israel, Ele era presente e se demonstrou também cuidando deles. E Deus tem cuidado de você. Através do seu sapato, através da sua roupa, através da sua respiração, da sua saúde, do seu trabalho, da sua família e N coisas. O Deus ainda continua se fazendo presente.
E a história continua um pouco mais para frente. E a Bíblia diz que existia um lugar que era chamado de tabernáculo, que a palavra significa a habitação de Deus ali no meio do povo. Ele era um lugar que era levantado pelo povo de Israel, era uma tenda que era construída, onde existia um lugar onde habitava ali a presença de Deus, esse é o significado. O povo de Israel, durante o deserto, eles eram nômades, né? Eles ficavam andando para um lado e para o outro, e de vez em quando eles paravam e construíam esse lugar para que a presença de Deus entrasse ali. Esse tabernáculo era sempre montado e desmontado, e Êxodo 40, do versículo 34 a 38, diz, sei que talvez está pequeno um pouco, mas diz, assim que eles construíam esse tabernáculo, então a nuvem cobriu a tenda da congregação, o tabernáculo, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória de Deus, do Senhor, enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, eles não caminhavam, até o dia que ela se movia. De dia, a nuvem do Senhor se repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Essa mesma coluna, depois de um tempo que guiava o povo, era construído esse templo e um local de adoração para o povo de Israel. E a Bíblia fala que essa nuvem repousava sobre esse local. Enquanto ela estava ali, o povo não saía. Mas quando ela saía, ela se movimentava, eles se entendiam que tinha que sair recolhendo as coisas e sair correndo. A Bíblia fala que existia um povo próprio para isso. Os levitas, eles trabalhavam ali fazendo isso. Diante de todos os povos, eles tinham várias pessoas aqui em volta, não dá para ver muito na imagem, mas existem umas cabaninhas em volta aqui, é uma ideia, tá? Então, quando a nuvem começava a se mover, essas pessoas começavam a desmontar tudo e ir atrás dela para continuar andando. E ela parava e eles montavam. A presença de Deus, mais uma vez presente. O Deus presente, através do tabernáculo ali, ele começa a habitar no meio do povo. Com toda a sua glória, todo o seu esplendor. E a Bíblia fala que existiam rituais para se aproximar de Deus. Talvez você já ouviu falar sobre ele. Que uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava no templo para pedir perdão sobre os pecados, e ele se lavava, ele trocava de roupas, e fala também que ele amarrava um sino, uma corda na sua cintura, porque caso ele não estivesse plenamente aceitável diante de Deus, ele caía lá dentro e as pessoas puxavam. E tem uma frase muito legal que diz, se tem placa, tem história. Se tinha isso é porque acontecia. Certamente ele escutava o barulho do sino assim, imagina? Ele está entrando lá, as pessoas só assim, ó, escutando. Não, ele ficou bem. Aí escutava o sino, eles puxavam o corpo da pessoa, porque ela não estava em santidade. Uma vez por ano, esse homem, sumo sacerdote, ele entrava na presença de Deus para pedir remissão dos pecados de todas as pessoas. E resolvia? Por segundos ali, talvez. Mas as pessoas novamente pecavam. E existiam os rituais de sacrifício para pedir perdão dos pecados a Deus. Mas o Deus presente, ele começa a se relacionar e habitar no meio do povo. Mesmo que o pecado os separava da glória de Deus, Deus ainda se fazia presente e acessível ali ao povo. E a história continua um pouco mais para frente da Bíblia, e com a chegada do povo agora, não mais no deserto, mas na terra prometida, em Canaã, e agora começou o início da monarquia em Israel, o período dos reis, que a Bíblia diz. Então, o rei Davi, tão conhecido, ele tinha um sonho. O sonho dele era construir um templo, uma casa para Deus. E ele todo feliz, ele planejava, ele queria isso, mas Deus falou, legal, mas você não vai fazer isso. Seu filho vai fazer. E a Bíblia diz que o rei Salomão, ele constrói um templo para Deus. Gigantesco, maravilhoso, esplêndido, fantástico, incrível, onde as pessoas vinham para ver e conhecer e estar ali. É construído por Salomão um templo para Deus, e esse local é construído com a mesma intenção do tabernáculo. Um local para habitação de Deus. Para que as pessoas pudessem vir e adorar a Deus ali de alguma maneira. Prestar o seu culto a Deus. Mais uma vez, o Deus presente se revela presente na vida do seu povo, possibilitando um acesso a eles. E 2 Crônicas 7, 1-2 diz que no momento em que Salomão termina de construir o templo, ele vai orar a Deus, e tendo Salomão acabado de orar,
desceu no exato momento o fogo do céu e consumiu o holocausto, os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu toda a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, no templo, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Mais uma vez, a glória, a presença de Deus se faz presente no meio daquele povo pecador, nesse templo, nesse lugar maravilhoso. O Deus presente, mais uma vez presente no meio do seu povo pecador. E não acabou. Deus continua se revelando, e Deus continua falando e presente no meio do seu povo, só que agora através dos profetas. Deus usa os profetas como mensageiro, como dizem em Hebreus, que Deus falava ao seu povo através dos profetas. Por muitos anos, os profetas, eles foram a boca de Deus de alguma maneira. Aqui na terra, se revelando e falando ao seu povo. Deus nunca deixou de se relacionar com o seu povo. E mesmo diante desse abismo, a Bíblia diz que existe um abismo entre nós e Deus por conta do nosso pecado. Mesmo diante desse abismo de distância que existe entre nós e Deus, Deus nunca deixou de se relacionar com o seu povo. Os profetas, eles viviam para trazer mensagens de exortação, consolo, refúgio para o povo de Deus, que na maioria das vezes era fundado em idolatria, pecado e longe de Deus. O Deus presente se revela também através dos profetas e se relaciona com o seu povo. Até aqui a história, não é? Você conhece muitas dessas coisas, dessas histórias. Eu só quero virar os seus olhos para esse aspecto e esse atributo de Deus, que é esse Deus presente, que está desde o início até aqui presente no meio do povo. E aqui nós chegamos no início do Novo Testamento. Terminamos de uma forma bem sucinta o Antigo e agora o Novo Testamento. E esse Deus continua se fazendo presente no nosso meio. Aqui chegamos talvez no ápice da revelação de Deus presente. Em todas as maneiras ao longo da Bíblia, Deus se revelou. O Deus Emanuel, Deus conosco. Nunca abandonou o seu povo e sempre agiu com amor e graça ao longo da história. Só que toda a narrativa da Bíblia, ela trata apenas de uma única história. O ato de amor de um Deus criador que busca redimir o seu povo perdido. Pois bem, Deus agora mais uma vez se revela e é presente. Agora, Ele desce à terra. Ele se fez homem para habitar no nosso meio fisicamente agora, viver as nossas lutas, carregar o nosso fardo da humanidade. O Deus presente agora habita e vive no nosso meio através de Jesus. A revelação perfeita de Deus aqui na terra, o Deus que se fez carne para viver a nossa vida, ombro a ombro, lado a lado, sofrer aquilo que nós sofremos, entender aquilo que nós entendemos, mesmo sendo Deus. Se revelando presente em nós. Jesus. Eu quero olhar para a vida de Jesus em alguns aspectos. Tá bom? Primeiro, Jesus Cristo como nosso maior exemplo. O próprio Deus viveu aqui na terra, é isso que nós entendemos. Que o próprio Deus viveu aqui na terra. Para que a sua vida fosse, para mim, para você, um exemplo. O Eric disse algumas pregações atrás, há uns duas semanas, se eu não me engano, que Jesus ele foi aprovado em todas as tentações onde nós humanos falhamos. Ali, enquanto Jesus é tentado por Satanás, Jesus é aprovado em todas elas, onde nós caímos constantemente. Onde a humanidade caiu, pecou, Jesus é a exata expressão de piedade e amor de Deus. Mesmo vivendo de uma maneira impecável na terra, era necessário, mesmo que Jesus vivesse de uma maneira impecável na terra, era necessário que um sangue fosse derramado para a remissão dos nossos pecados. Deus se revela através de Jesus, para se relacionar mais uma vez com o seu povo aqui na terra. Mas mesmo assim, era necessário que um sangue fosse derramado para que os nossos pecados fossem perdoados. E o segundo aspecto que eu quero falar sobre a vida de Jesus é que ele sofreu uma morte injusta.
mesmo vivendo de forma impecável. Jesus, cheio de amor e graça e obediência ao Pai, ele entrega a sua vida. Gálatas 1:4 diz: o qual Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para se desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Ele se entregou pelos nossos pecados, de uma maneira injusta, porque ele viveu de uma maneira perfeita aqui na terra, de maneira totalmente voluntária, por amor a cada um de nós, ele se entregou. E era necessário que um sangue fosse derramado. E o meu sangue, o seu sangue, ele não é suficiente para apagar o meu pecado. Ele não é suficiente, porque eu sou falho, eu sou pecador. E um sangue puro era necessário, e é o sangue de Jesus. Era necessário que fosse derramado o sangue de Jesus para a remissão dos nossos pecados. Hebreus, no capítulo 9, do versículo 11 ao 14, eu quero ler para os irmãos, diz o seguinte, Hebreus 9, do 11 a 14. Contudo, quando Cristo veio, presta muita atenção, contudo, como Cristo veio, como sumo sacerdote dos benefícios presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homem, isto é, não pertencente a essa criação, não por meio de sangue, de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre o que estavam cerimonialmente impuros o santificavam, de forma que se tornavam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de uma forma imaculada a Deus, purifica a nossa consciência de atos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Era necessário que um sangue fosse derramado. É difícil. Ai, peraí, irmãos. Estou segurando. Era necessário que um sangue fosse derramado. Era necessário que alguém morresse para pagar o preço dos nossos pecados. Mas o meu sangue e o seu sangue tem o mesmo valor de bode, de cabrito, de qualquer tipo de sacrifício. É passageiro. E o Deus que se revela envia o seu Filho à terra para que esse sangue perfeito, esse sacrifício perfeito, de uma vez por todas, apague os nossos pecados. E naquela cruz, Jesus, sobre o peso da ira de Deus, a ira que era para mim e para você sofrer, Jesus sofre o abandono do Pai, a renúncia, o desprezo diante de todos os seus discípulos naquela cruz, a dor, a angústia, todo o sofrimento ali naquela cruz. Esse Deus que se fez e se faz presente, Ele sofre tudo isso no meu e no seu lugar. E ali naquela cruz, Jesus entrega o seu Espírito e morre em nosso lugar, de uma maneira imerecida. Mas o Deus presente, a história ainda continua, e é o motivo da nossa alegria maior. A história continua, e o segundo aspecto que eu quero falar é sobre a ressurreição e a ascensão de Jesus. Algo maravilhoso acontece depois que Jesus morre, e nós encenamos ali com aquela tumba onde nós enterramos o Paulo ali hoje, onde tinha uma passagem para ele. A Jana e o Paulo estão com algum problema, acho que tem que conversar, que eles enterraram ali o Paulo. E você percebeu a bateria imaginária, né, ali, e estava Jesus tocando, não, brincadeira. Mas, e algo acontece, depois que Jesus morre ali naquela cruz, eles colocam ele numa tumba, a pedra é selada, é colocado guardas para proteger, porque ele morreu, acabou a história. Tristeza, as pessoas choravam, as pessoas estavam abaladas, destruídas, porque Jesus havia morrido.
Lucas fala dos discípulos na estrada de Emaús, onde eles estão indo embora para a cidade desolados, tristes, e Jesus aparece para eles e fala, cara, o que aconteceu? Jesus não fala cara, mas fala, o que aconteceu? E eles dizem, você não sabe o que está acontecendo. Eles falam para Jesus, você não sabe o que está acontecendo. Jesus, o Messias, que todo mundo estava esperando, ele veio e ele morreu. Já passou 3 dias e nada aconteceu. Ele morreu. E Jesus olha para aqueles caras, com muita paciência, imagina, e fala, vocês não veem o que está acontecendo? E Jesus começa a falar, era prometido que o Messias iria morrer, iria ressuscitar, e Jesus conversa com eles, e eles tristes, e Jesus começa a ir para um outro caminho, e ele fala assim, e eles falam para Jesus, não, vem aqui, vamos tomar um cafezinho com a gente, certeza que era mineiro, eles estavam indo para mim, vamos tomar um cafezinho, comer um pãozinho de queijo com a gente aqui e tal. E a Bíblia fala que Jesus entra na casa daquelas pessoas, Jesus senta à mesa, e quando Jesus parte o pão, aqueles homens olham e falam, é Jesus! E nesse momento Jesus some. E a Bíblia fala que esses homens levantam, eles voltam correndo para casa, para encontrar os outros discípulos e falam, Jesus está vivo, Jesus está vivo! E neste momento Jesus aparece lá junto com eles. Mas Jesus morreu. A história acabou. Mas algo acontece maravilhoso e reabastece a esperança e o coração de todos. Aquilo que já havia sido predito pelos profetas, e até mesmo por Jesus, a morte não foi capaz de segurá-lo, é o motivo da nossa alegria hoje. Jesus ressuscitou, como disse pelo Antônio, de forma tão enfática que ele está vivo. E aqui nós temos a segunda passagem que está relacionada à Páscoa. Jesus passou da morte para a vida. Aquele túmulo está vazio. Não porque o Paulo saiu de lá, mas está vazio. Jesus não está mais lá. Ele está vivo. Ele está vivo. Abra com a sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas 24. Evangelho de Lucas. Do versículo 1 ao 9 nós iremos ler. Esse relato da ressurreição de Jesus. Lucas 1, 24, 1 ao 9. E a Bíblia diz, após a morte de Jesus, mas no primeiro dia da semana, da alta madrugada, imagina a cena, tá? Foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Versículo 2. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu o quê? Perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas ainda possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles falaram, por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado, e ele ressuscite, e no 3º dia. Então, lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 discípulos, e a todos mais que estavam com eles. Ele está vivo e ele ressuscitou. E algo maravilhoso, depois disso, Jesus ressuscitou e está vivo. O Deus presente, o Deus conosco, não foi vencido pelas correntes da morte, mas ele triunfou e nos dá hoje a esperança de uma vida eterna e essa vitória sobre a morte. E continua lendo comigo um pouco mais para frente, em Atos, no capítulo 1. Atos 1. Do versículo 6. Atos 1, 6. Diz o seguinte. Jesus volta, Jesus fala com aqueles homens, com aquelas pessoas. Ele fica um tempo com eles. E certo dia, o texto irá dizer, Atos 1, 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, Jesus voltou. Será este o tempo em que irá restaurar o reino de Israel? Respondeu Jesus.
não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai revelou pela exclusiva autoridade. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ditas essas palavras, Jesus foi elevado às alturas na vista deles, e uma nuvem cobriu os seus olhos. Estando eles com os olhos, imagina a cena, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Jesus não simplesmente só ressuscitou, ele fica com aquelas pessoas e as pessoas veem Jesus indo ao céu, e eles ficam abismados, olhando. Eu falei: ué, o que está acontecendo? Cadê ele? Cadê Jesus? E neste momento aparecem 2 homens e falam: varões, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele voltará da mesma maneira. Incrível. O Deus que se fez carne, morreu em nosso lugar, está vivo. Ele está vivo. O Deus presente está vivo. O Deus presente, Emmanuel, Ele não nos abandonou. E Ele continua presente hoje, aqui, em mim e em você. A Bíblia continua falando em João 14, do versículo 18, 25 e 27, diz: Jesus diz aos discípulos: eu não vou deixar vocês órfãos. Isso eu tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz eu dou a vocês. Não vou-la dou como o mundo te dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. O Deus presente não simplesmente veio através de Jesus, foi ao céu e nos abandonou. Mas Ele diz: é necessário que eu vá para que o Pai envie o Espírito Santo. E o Deus presente continua presente através do Espírito Santo. Atos 1:8 diz, nós lemos: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O Deus presente, agora Ele vive dentro de mim e de você. Não é mais necessário rituais de purificação, porque o sangue de Jesus de uma vez por todas nos limpou. Agora o Deus Santo pode habitar dentro de mim e de você. Não é mais desses rituais para entrar no tabernáculo, porque o Deus Santo habita dentro de mim e de você. Não pela minha capacidade, mas porque eu estou limpo pelo sangue de Jesus. E agora eu tenho acesso a Deus através de Jesus. O Deus presente habita em nós agora. Isso é maravilhoso. Isso é o que nos dá esperança. Isso tem que nos comover. Isso tem que nos impactar. O Deus presente habita em nós. Nós temos livre acesso agora a Deus Pai através do sangue de Jesus Cristo. Se Jesus não tivesse saído daquele túmulo, nada disso teria significado. Seria apenas um homem que fez muitas coisas, mas morreu. Mas Ele ressuscitou, provando que Ele era Deus e nos dando esperança hoje. E nos enviando o Espírito que habita dentro de nós. Mas a história ainda não acaba. A Bíblia fala de uma habitação eterna, que é a Nova Jerusalém, ao lado de Deus. João 14, 1-3, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não o teria dito, pois eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for, eu vou preparar, eu voltarei, e eu vou receber para mim mesmo vocês, para que onde eu estou, vocês estejam também comigo na eternidade. Existe uma promessa, uma eterna presença ao lado do Deus presente. O Deus o tempo todo, Ele está conosco. Jesus voltará, Ele irá completar toda boa obra em nossas vidas. Iremos para um lugar onde iremos morar eternamente com Deus. Eternamente com Deus ao lado desse Deus presente. E Apocalipse 21, do versículo 3 ao 5, ele dá um pequeno vislumbre de como é esse lugar.
Apocalipse 21, do 3 ao 5, ele diz o seguinte: então, João escrevendo, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Jesus. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não mais existirá, já não haverá mais luto, já não haverá mais pranto, já não haverá mais dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Existe uma promessa de um local onde nós iremos viver eternamente com Deus. E esse lugar não vai ter mais pranto, não vai ter mais dor, não vai ter mais angústia, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais dívida, não vai ter mais nada. Mas terá uma eterna presença ao lado do Deus conosco, que sempre esteve ao nosso lado, porque Ele fez nova todas as coisas. Essa é a história de Deus, do Deus que se faz presente. Essa é a história de amor do Deus que se faz presente. Ele se faz, Ele é presente e Ele sempre estará presente na nossa vida. O Deus Criador também é um Deus presente e que sempre estará ao lado do seu povo e daqueles que se entregam a Ele. A Bíblia é a sua revelação completa do seu amor e da sua presença no nosso meio. Mas agora que nós já conhecemos quem Deus é, quero fazer uma pergunta para você. Qual o sabor da Páscoa para você? Qual o sabor? O pessoal vai entregar algo para vocês, mas não perca o foco. Pense nisso. Naquilo que eu comecei falando com vocês, qual é o sabor? E de que o nosso sabor, a nossa memória, a nossa mente está ligada àquilo que experimentamos, a um sabor, a uma experiência. Qual é o real sabor da Páscoa para você? Vou dar um segundo para elas entregarem. Você pode abrir, você só não come ainda. Não come ainda. Qual o sabor da Páscoa para você? Eu quero fazer, pensando nesse sentido de experiência, eu quero fazer uma experiência com você. Pega esse primeiro chocolate. Vou falar. O que tá embalado no plástico. O 70. Preto. Pega ele. Se você pode comer ele, eu queria que você comesse quando eu falasse. Se você pode, tá? Guilherme já comeu. Ainda não. Segura ele, só tira do plastiquinho. Ali do Guilherme. Se você pode comer ele, tá? Se você não puder, tudo bem. Olha só, pensa nessa pergunta. Qual é o sabor da Páscoa para você? Eu queria que eu vou ler um texto para você. Enquanto eu leio, eu quero que você feche seus olhos. Você escute esse texto com atenção, com os olhos fechados, enquanto você come chocolate. Pode colocar ele na boca e mastigando, tá bom? Pode fazer isso. Com os olhos fechados, escute o texto, preste atenção e responde essa pergunta na sua mente. Qual é o sabor da Páscoa? É um relato sobre o sacrifício de Jesus, é chocolate preto.
o terror, o susto, a angústia terrível de se sentir carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento de finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre e pela, e então escorre por todo o corpo da terra, até a terra. Pilatos, ele cede e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna no pátio. A flagelação se efetua com tiras de couros múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado, de diferentes estaturas, golpeiam com chibatadas a pele, já alteradas por milhões de microscópicas hemorragias do suor do sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra a cada golpe. Jesus reage com um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fonte, a cabeça começa a girar em uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não tivesse preso no alto pelos pulsos, ele cairia numa poça de sangue. Depois do escárnio da coroação, com longos espinhos mais duros que de acácia, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram o couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Colocaram sobre os ombros de Jesus um grande braço horizontal da cruz. Pesam 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheia de pedregulhos. Os soldados o puxam com cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro, frequentemente cai de joelhos. E os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos então despojam o condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas, e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gás e uma grande ferida percebe do que isso se trata. Cada fio de tecido adere à carne viva de Jesus. Ao levarem a túnica, se laceram as terminações nervosas, postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar síncope, mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer de Jesus. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se incrustam de pó e de pedregulhos. Depositam-no sobre o braço horizontal. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego, apoiam-se sobre o pulso de Jesus. Com um golpe certeiro de martelo, o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto, assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos. Provoca uma síncope e faz perder a consciência. Em Jesus não. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada sobre a cravela. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará, despertando dores dilacerantes. Um súplico que durará horas. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera.
As pontas cortantes de grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para frente, uma vez que o diâmetro da coroa impede que ele apoie a madeira. Cada vez que o Marte levanta a cabeça, recomeçam as pontadas agudas de dor. Jesus tem sede. Não bebeu nada desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas não lhe pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja embebida ácida. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos do braço se enrijecem. Uma contração que vai se acentuando. Os deltoides, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvam. É como alguém ferido de tétano. Há isso que os médicos chamam de tetânia, quando os sintomas se generalizam. Os músculos do abdômen se enrijecem e ondas imóveis. Em seguida, aqueles entre as costelas ou os pescoços respiratórios. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra em sibilo, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões, tem sede de ar como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido, pouco a pouco se torna vermelho, depois se transforma numa violeta purpúreo e enfim cianítico. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões, cheios de ar, não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor, os olhos saem fora de órbita. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego nos pés e esforça-se em pequenos golpes, se eleva, aliviando a atração dos braços, os músculos do tórax se distendem. A respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que o esforço? Jesus quer falar. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Logo em seguida, começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas as 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que ele queria falar, ele deveria elevar-se, tendo como apoio o prego nos pés. Que tortura. Atraídas pelo sangue que escorre pelo coágulo, enxames de moscas zunem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois, o céu escurece. O sol se esconde. De repente a temperatura diminui. Logo serão 3 da tarde. Todas as suas dores, a sede, as cãibras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos lhe arrancam um lamento. Deus meu, por que me abandonastes? Jesus dá o seu último suspiro. Está consumado. E em seguida, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morre. Em meu e no seu lugar. Pode abrir os olhos. O sabor da Páscoa, ele é amargo. O sabor da Páscoa, ele é amargo, pesado, triste, porque ele tem o gosto do nosso pecado, derramado totalmente sobre a vida de Jesus naquela cruz, de forma injusta. Todo esse sofrimento que ele passou no meu e no seu lugar, ali naquela cruz, eu quero que você sinta esse pequeno chocolate de simbolismo. Eu sei que ele é amargo lá no fundo, mas eu quero que você sinta esse amargo de simbolismo, porque o sabor da Páscoa, ele é amargo. E você tente entender, Páscoa é lembrar disso. Jesus morreu no meu e no seu lugar. Ele sofreu, ele passou por tudo isso. Eu sei que o texto é pesado. No meu e no seu lugar. Mas também a Páscoa é o sabor que nos traz esperança. E a Páscoa é amor. Agora você pode comer outro chocolate. Lembre-se disso. Pode comer o outro. Se você já não comeu e fez errado. Mas também, querido, Páscoa é amor.
Romanos 5, do versículo 1 ao 11, diz o seguinte: enquanto você sente o gosto desse chocolate, preste atenção na leitura. Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a essa graça no qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. É isso? Isso, a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós éramos ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue de Jesus, seremos por ele salvos da ira. Por quê? Se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O sabor da Páscoa também, ele é doce. E ele deve trazer a nós, principalmente isso, a alegria, a esperança, em saber que por um ato de amor, o Deus presente se deu em nosso lugar. A Páscoa é doce porque nos lembra essa esperança, a nova vida que hoje eu e você nós temos em Jesus Cristo. Não mais condenados pelo pecado, mas agora uma nova vida. O seu sangue nos perdoa de todos os pecados e nos reconcilia novamente com Deus. Esse abismo que existia entre nós e Deus é totalmente satisfeito e completo por Jesus. Agora nós temos acesso novamente ao Deus Santo. A Páscoa é doce porque nos faz lembrar desse amor que nos alcançou. A Páscoa é doce porque nos faz lembrar do ato de Jesus por nós. Qual o sabor da Páscoa para você? Eu espero que você lembre do amargo. E sinta isso. Porque foi um alto preço. Mas você lembre do doce. E se alegre com isso. Porque tem um significado tremendo. Para que nós possamos pensar e aplicar. Quando você pensar na Páscoa, se lembre. Foi pago um alto preço por nós. O sacrifício de Jesus. Quando você pensar na Páscoa, se lembre. O Deus Santo que se faz presente está vivo hoje. E não só isso, Ele nos ama. Isso tudo deve dar razão e significado à nossa vida. Cristo vive em nós e por Ele devemos render toda a nossa vida. Amém? Posso orar? Meu Deus, obrigado porque o Senhor nos ama. E é o tamanho amor que nós não conseguimos compreender. Mas nós queremos lhe agradecer. Nessa data de hoje, nós queremos render graças a Ti, porque o Senhor enviou o Seu Filho a morrer em nosso lugar e sofrer tudo isso, Deus, que nós não conseguimos compreender a grandeza, o tamanho e o sofrimento que Jesus passou, Pai. Em nosso lugar, de uma maneira totalmente merecida, mas nós queremos, Deus, Te agradecer, porque através de Jesus, do Seu sangue de Jesus, nós podemos ter esperança de uma nova vida, nós temos esperança de morar uma eternidade com esse Deus presente, Pai. Obrigado pelo sangue de Jesus e que hoje nós podemos glorificá-lo nesse dia da Páscoa, em saber que Jesus não foi derrotado pela morte, mas que Jesus venceu a morte. E que Jesus nos ama e que o Espírito Santo hoje habita em nós. E nós temos um relacionamento pleno com esse Deus perfeito, Pai. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos para que seja feita a Tua vontade. Nós somos falhos, pecadores, nós erramos constantemente, mas o Senhor é santo, perfeito. E por isso nós queremos consagrar tudo que nós somos, temos e fazemos a Ti, porque
porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Nessa Páscoa, que não outras coisas sejam glorificadas além do seu nome, que é o único que é digno de merecer toda a nossa honra e tudo aquilo que nós somos. Que possamos lembrar, ó Pai, que o sabor da Páscoa é amargo pelo sangue de Jesus, pelos pecados que Jesus, nossos pecados que Jesus suportou ali na cruz, a ira de Deus que foi aplacada sobre Cristo. Mas a Páscoa também é doce por saber que o Senhor nos dá uma nova esperança através desse mesmo sacrifício. Nós te louvamos pelo privilégio que nós temos como comunidade de adorar a Ti por isso. E de estar aqui cantando, adorando e orando a Ti, ó Pai. Nós te louvamos, Deus, e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nós e por nós. Em Teu santo nome, amém.